resolvi criar esse canal para que seja um canal assim de troca de experiências. Vocês vão me conhecer, eu quero falar o meu objetivo com esse canal aqui para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu tenho 34 anos e o meu objetivo maior em criar esse canal é porque eu tenho um filho de 6 anos, o Bento, e ele é autista, tá? Ele é autista nível 1 de suporte e eu, como uma mãe atípica, depois que eu recebi o diagnóstico do Bento, eu comecei a buscar mais sobre o assunto, a estudar mais, a ouvir mais sobre isso. E ultimamente eu tive um chamado. Meu coração, assim, algo me tocou, né? Algo tocou meu coração para que eu compartilhasse com vocês a minha experiência, que a gente trocasse mesmo figurinha, né? Pelo vídeo. Eu sei que tem gente que vai me assistir, se alguém tiver filho autista, se alguém for mãe atípica e estiver me assistindo, eu convido a você pra gente fazer essa troca de experiências, né? Eu sou professora de educação infantil, então eu já conheço bem as fases do desenvolvimento da criança e foi exatamente por esse motivo que eu percebi uma coisa diferente no Bento. Gente, com esse vídeo eu não tenho a intenção de virar youtuber, virar blogueira, não vai ser nada de vídeo assim profissional, tá? Mas vai ser um canal para que a gente possa trocar informações, né? Sabe por quê, gente? O autismo, ele não tem cara. Eu falo que você não olha a foto de uma criança autista e fala, esse é autista, esse não é. Não, gente, cada criança autista tem a sua peculiaridade, tem as suas diferenças. Não são todos iguais, cada um tem um perfil, né? Hoje mesmo no meu Instagram eu postei sobre isso. Cada criança tem uma característica. Então, às vezes, se você, mãe, que tá aí e acendeu uma luzinha na sua cabeça, opa, peraí, tem alguma coisa diferente com o meu filho. E buscou na internet e achou o relato de uma mãe falando sobre o filho dela, às vezes a característica do filho dela, daquela criança, não vai ser igual às características do seu filho. E aí você vai falar, não bate, né? As coisas não... Gente, não liga barulho de carro, moto passando na rua, como eu falei pra vocês, nada profissional, tá? Às vezes não bate as características. E aí você fala, não, deixa pra lá. Meu filho não é autista, meu filho não tem nada. E eu já passei por isso. E é por isso que eu tô aqui. Eu quero ajudar vocês a observarem as suas crianças, a prestarem mais atenção na sua criança, porque eu sei que é muito difícil, né? Eu tô ouvindo bastante o Dr. Marconi Oliveira. Ele é um médico, pediatra, neuropediatra, então eu sigo bastante ele, eu vejo as coisas que ele fala, sabe? Ele é bem inovador, assim. E ontem, eu passeando na rua com meu cachorro, fui ouvindo, né, no fone, uma palestra dele, e ele dizia assim, foi uma coisa que me tocou muito, né? Primeiro, ele disse, quanto mais cedo você diagnosticar uma criança, quanto mais cedo você descobrir o que uma criança tem, o que a criança precisa, mais cedo ela vai se desenvolver, sabe? Quanto mais cedo você trabalhar isso com a criança, mais fácil vai ficar depois no futuro. Você descobrir um autismo numa criança com 8 anos, né, já acaba sendo mais complicado. Ela já passou aquela primeira infância, onde tudo é mais fácil, onde ela aprende tudo com mais facilidade. Gente, é igual o inglês, né? Lá no colégio que eu trabalho, as crianças têm aula de inglês todos os dias. E eu percebo a facilidade que a criança de 3 anos tem em aprender inglês. Muito mais fácil que a gente. Vai a gente fazer um curso de inglês agora, né? A gente vai penar para aprender. Mas a criança com 3 anos é natural. Então, quanto mais cedo você começar a trabalhar, a desenvolver a criança, gente, ela vai deslanchar. Eu falo isso pelo Bento, tá? Olha que eu consegui o diagnóstico dele com 5 anos. Foi outra coisa que me motivou vir aqui e falar com você sobre isso. Porque eu gostaria muito
de ter tido esse diagnóstico do Bento quando ele tinha 3, sabe? Olha quantos anos ele já estaria trabalhando. Pode ser que ele já estaria muito mais desenvolvido do que agora. Mas o mais importante, nunca é tarde. Nunca é tarde para você olhar para o seu filho, tá? Então eu quero ajudar. Eu acho que esse é o meu propósito de vida. Deus não faz nada sem um propósito. E talvez o propósito de eu ter nascido, de eu ter o Bento, né? Do Bento ter nascido meu filho com autismo, tenha sido o meu propósito de vida. Vir aqui e ajudar cada vez mais famílias, né? Outra coisa que o Dr. Marconi falou, ele recebe muitas mães no consultório dele com uma dúvida assim, doutor, quando eu tenho que me preocupar, né? Quando eu preciso correr atrás do meu filho, percebi que meu filho tem alguma coisa, quando eu devo correr atrás? Gente, a partir do momento que acendeu esse alerta na sua cabeça, corre atrás, sabe? Você não tenha nada a perder. Pode ser que o seu filho não tenha nada, pode ser que ele esteja ainda se desenvolvendo, como pode ser que ele seja autista, que ele tenha um TDAH, uma dislexia. Então, a partir do momento que surgiu essa dúvida na sua cabeça, é o momento de ir atrás, tá? Eu não quero fazer vídeos longos, eu não sei, eu não sou profissional nisso, mas eu vou tentar dividir em alguns vídeos, né, contando como foi que eu percebi que o Bento tinha alguma coisa, como foi a minha busca por terapias, como eu corri atrás, como foi difícil, né, como eu dei o primeiro passo. Eu quero compartilhar tudo isso com vocês, para que, se você estiver nessa situação, se você estiver nessa primeira situação que foi acender o alerta, você já possa ter um incentivo a mais para ir buscar ajuda para o seu filho. Eu acho que a criança sozinha, ela não consegue buscar ajuda. Ela precisa de nós, como pais, como mães, que faça algo por elas, né? Outro ponto é que muita gente fala assim, mas autismo tá na moda. Hoje em dia tudo é autismo, hoje em dia tudo é TDAH. Gente, não é que o autismo está na moda, né? É porque antes, eu tenho 34 anos, na minha época de escola, de infância, né? Na pré-escola, não era falado de autismo, não era falado de TDAH, de dislexia, né? Para pensar. Quando você era criança, que você ia na escola, não tinha sempre, nossa, fulaninho é estranho. Nossa, que criança estranha. Pode ser que aquela criança estranha fosse autista. Pode ser que aquela criança estranha fosse um TDAH, fosse um disléxico, e ninguém sabia na época, né? A gente não tinha diagnósticos na época. Hoje em dia, tudo está sendo estudado, está sendo mais explorado, investigado. Então hoje nós temos recursos para analisar e diagnosticar uma criança. E por que não usar esse recurso de forma positiva? Então assim, esse foi só um vídeo de introdução, falando o meu objetivo com esse canal. No próximo vídeo eu vou voltar contando um pouquinho da minha história, tá? Se você conhece uma mãe atípica, eu sempre falo, a gente tem que ser sutil, né? Pode ser que você não tenha filhos, mas você conhece uma criança ali. Nossa, aquela criança é meio estranha, né? Não tá normal. Então vamos com sutileza tentar ajudar aquela família. Se você tem a intenção de ajudar, ótimo. Tente conversar com aquela mãe de uma maneira sutil, tá? Porque também não é chegando e apontando e falando, mãe, viu? Acho que seu filho é autista. Gente, depois eu vou contar um pouquinho pra vocês como é uma aceitação, né? Não é fácil, porque a gente idealiza o nosso filho perfeito. Eu, como professora, idealizava o meu filho aos 5 anos de idade alfabetizado, lendo e escrevendo. O meu filho, com 5 anos de idade, não tem coordenação motora para traçar nem a letra B do nome dele. E isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar comigo também. Porque, como eu disse, eu idealizava o filho perfeito. Mas ele é perfeito. Na maneira dele, no mundo dele, no jeito de agir e pensar dele, ele é perfeito, né? Então, isso é uma coisa que eu também quero ajudar você, mãe atípica,
vocês, famílias atípicas, a trabalharem isso. Bom, no próximo vídeo eu venho então contando como foi a minha saga até aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo!